Medicina Sem Cortes, você já sabe, é o podcast da Sobrice e a gente está gravando alguns episódios desse podcast no Sobrice Onco, um evento que reúne os principais especialistas em radiologia intervencionista e oncologia no Brasil, uma perspectiva e uma abordagem cada vez mais multidisciplinar, multitemática, no sentido de várias conversas entre pares da medicina, de especialidades clínicas diferentes. E a gente vai falar de um dos tumores mais desafiadores no trato digestivo, o colangiocarcinoma. Para bater um papo sobre isso e para explicar o que é esse colangiocarcinoma, o câncer das vias biliares, a gente tem o prazer de receber o Dr. Leonardo Vale, que é radiologista intervencionista e cirurgião vascular, endovascular, no Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Pedro Uzon, que é um prazer tê-lo conosco também, oncologista também no Einstein, com especialização em tumores gastrointestinais, e o Dr. Marcelo Bruno, cirurgião no Centro de Oncologia, também do Einstein, onde ele coordena um grupo de transplante de fígado. Que prazer bater um papo com vocês, um papo muito importante. Colangiocarcinoma. Quando a gente joga esse nome no Google e joga esse nome em notícias, praticamente a gente não encontra nada. A gente encontra em blogs muito específicos, em sites, em abordagens muito específicas. Por que um câncer tão importante e raro não se populariza no entendimento da população? Eu acho que quando a gente pega, por exemplo, a incidência na Ásia é alta, é 6, 7 casos a cada 100 mil habitantes, porque você tem uma relação com alguns parasitas e tudo mais. No Brasil e na América Latina, de modo geral, a gente não tem nenhuma definição exata da causa dessas doenças. A gente sabe que tem associação, por exemplo, com o uso do cigarro, com o alcoolismo, mas não é tão claro. E muitos pacientes desenvolvem a doença sendo jovens e sem outro tipo de antecedente pessoal. Então, é muito difícil a gente conseguir políticas, por exemplo, de prevenção, né, como a gente tem em mama, em próstata, em cólon, que tem a colonoscopia, a mamografia, PSA. A gente não tem um exame para rastreamento e é muito raro. No Brasil, a incidência que a gente acredita seja 0,3 ou 0,4 pacientes a cada 100 mil habitantes. Extremamente raro. Então, é muito difícil fazer uma campanha, né, mas tem grupos internacionais. Tem a Colangiocarcinoma Foundation, por exemplo. Ou seja, daria 3 a cada 1 milhão de habitantes, exato, né, em relação aos raro. 6, 7 Sim. Em cada 100 mil que a gente tem na Ásia, né? Então fica muito difícil, né, a gente fazer um projeto nacional, mas tem muito projeto internacional. A gente fez agora um evento no Einstein que trouxe palestrantes e todo mundo participou, internacional, dedicados ao estudo dessas doenças. E lembrar que o colangiocarcinoma, na verdade, é um dos tumores que compreende o grupo de tumores das vias biliares. Tem que lembrar que tem tumores na vesícula biliar, no ducto biliar externo e também na papila duodenal, que também se encaixam nesse grupo de pacientes de tumores na árvore biliar, né, que seriam os tumores de vias biliares. Vou chamar de vocês, tudo bem? Tudo bem. Lógico. Então vamos lá. Doutores, de modo geral, quando a gente fala em cânceres mais específicos, como esse que vocês mencionaram aqui agora, são cânceres raros, além de tudo. E aí, por que se tem tanta dificuldade, por que surge no Sobrice Onco, no ano passado no Rio de Janeiro, ou em outros congressos de oncologia, o termo de que o câncer de fígado e o câncer X é um câncer silencioso? Esse também é silencioso em meio a essa complexidade que ele acabou de explicar, que não tem um PSA, por exemplo, que não tem um exame para avaliar uma incidência que suscite uma possibilidade de investigação clínica? Acho que tem dois cenários diferentes no colangiocarcinoma, né? Primeiro, como o Pedro falou, o colangiocarcinoma tem mudado nos últimos anos, a incidência tem aumentado porque nós temos conhecido melhor a histologia do colangiocarcinoma. Muitos dos tumores no passado, que eram ditos como hepatocarcinoma ou como tumores de sítio primário indeterminado, na verdade eram colangiocarcinomas que não eram diagnosticados. Então o patologista aprendeu a diagnosticar melhor o colangiocarcinoma, com isso a incidência tem aumentado. Uma outra coisa é que tem dois tipos de apresentação do colangiocarcinoma, que é o colangiocarcinoma intrahepático, que esse sim é silencioso, porque ele não causa icterícia de primeira instância, de primeiro momento. Então, o paciente fica oligossintomático durante, às vezes, meses ou até anos, até fazer o diagnóstico. Ele já faz o diagnóstico com uma lesão muito grande, volumosa, né? Diferente do colangiocarcinoma perilar, que é o colangiocarcinoma que muitas vezes o paciente apresenta com icterícia já de início e aí ele procura o médico muito rapidamente.
só que esse é um tumor que tem uma localização muito desfavorável, com relação com estruturas vasculares muito importante. Então, apesar de ser diagnosticado precocemente, o tratamento é um tratamento muito desafiador. Então, este é o conhecimento atual, alguns colangiocarcinomas diagnóstico tardio, mas alguns com diagnóstico muito precoce, como no caso do paciente que apresenta já o quadro inicial com icterícia. E essa investigação clínica decorre justamente dessa dicotomia, né? Quer dizer, quanto mais cedo for diagnosticado, como todos os tipos de cânceres, melhores serão as possibilidades clínicas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas diferente de outros tumores, por exemplo, como o hepatocarcinoma, que aparece normalmente num paciente cirrótico, então se eu conheço um paciente com doença com hepatopatia crônica, eu já começo a rastreá-lo para o diagnóstico precoce do hepatocarcinoma. No colangiocarcinoma a gente não tem isso. A gente não tem uma população de risco muito conhecida. Tem aí associação com hepatite C, hepatite B, hepatopatia crônica, colangite esclerosante primária, mas na imensa maioria das vezes esse paciente abre o quadro já com um tumor já mais avançado, infelizmente. Não sou médico, vocês fiquem muito à vontade para corrigir a gente. Doutor, o colangiocarcinoma é um câncer raro que se origina nos dutos biliares, responsável por transportar a bile do fígado para o intestino. Até aí está tudo correto? Sim. Tá. Ele pode ser classificado como intrahepático, ou seja, ele ocorre dentro do fígado, na estrutura interna do fígado, é isso? Sim. É isso. Ele pode explicar. Ele tem a divisão da classificação do colangiocarcinoma em intrahepático, são os tumores que se apresentam nos ductos biliares dentro do fígado, e extrahepático, que você divide entre os tumores perilares e os tumores peripancreáticos. Apresentações completamente diferentes, prognósticos completamente diferentes e desafios cirúrgicos completamente diferentes. Doutor Leonardo, do ponto de vista da radiologia intervencionista, o que é que está em evidência num congresso como esse, no Sobre esse Onco, em relação aos procedimentos que são realizados nesses casos? A Sobrice tem se notabilizado por uma bandeira e por uma atuação na defesa de procedimentos minimamente invasivos, que contemplam uma prerrogativa mais humana, mais moderna do ponto de vista dos procedimentos e das práticas clínicas. O que está em evidência hoje quando a gente fala nesse assunto do ponto de vista da lógica do radiologista intervencionista? A radiointervenção, acho que ela entrou dentro é um dos pilares hoje do tratamento oncológico, né? Antes a gente pensava muito na oncologia clínica, na cirurgia, na radioterapia, e hoje a intervenção entrou como mais um pilar aí para sustentar esse tratamento. E a intervenção, por ser minimamente invasiva, a gente atua desde o diagnóstico, então fazendo, no caso, a biópsia da lesão, e hoje é muito importante porque, como a gente vem discutindo ao longo do congresso, nos podcasts, de conseguir diferenciar um tumor do outro, apesar dos dois ocorrerem dentro do fígado, um colangio e um hepatocolangio são tumores distintos. E do ponto de vista terapêutico, de tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente, ou seja, mesmo um paciente palhado, mas que está com a via biliar obstruída, ele tem um risco de uma infecção, de evoluir de forma desfavorável, e até mesmo ao longo do tratamento dele, ele tem muita coceira, muito prurido na pele. Então a gente conseguir diminuir o nível de bilirrubina dele, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Além dos tratamentos dirigidos para controle locorregional da doença. A gente entrega quimioterápico, agentes, conduzindo agentes radioativos para tentar controlar o crescimento local dessa doença no fígado, junto com o tratamento cirúrgico e o tratamento sistêmico também. Tá. A gente viu o ano passado, no Rio de Janeiro, a apresentação do Collision Trial, né? E nessa apresentação, em meio lá a muitos recortes clínicos que vocês entendem plenamente, tem lá a questão do câncer que surge no intestino e que migra para o fígado. No caso desse câncer raro, vocês estão falando no oposto? O câncer começa no fígado e migra para o intestino? Ele não vai migrar para o intestino porque não é geralmente um órgão que recebe metástase do colangiocarcinoma. Então o colangiocarcinoma ele vai começar nas vias biliares dentro do fígado e ele pode dar metástase, mas não geralmente ele vai mais para regiões como o próprio fígado, ou peritônio, pulmão, ossos, mas as metástases desses tumores podem também desenvolver em outras localizações, mas
Geralmente o intestino ele é um órgão onde começam-se tumores, não que receba metástases, na maioria das vezes. O senhor citou na primeira resposta que o senhor deu no nosso bate-papo aqui, 2 elementos que estão cronicamente associados a cânceres. O primeiro deles é o tabagismo. E o segundo é a questão do álcool e a questão da cirrose como um todo. Além deles, quais são os outros que estão aí na faixa vermelha que pode levar a esse diagnóstico? O Dr. Marcelo falou alguns dos mais importantes que a gente tem, principalmente também na Ásia, hepatites virais, B, hepatite C e as inflamações crônicas do fígado. Na questão da Ásia, porque eles têm uma alimentação muito baseada em peixes e alimentos crus, tem alguns parasitas que infectam a via biliar e eles ficam ali, a fêmea e o macho, muitas vezes eles soltam ovos, inflama a região. No Brasil é mais citossomose, né? Mas não é tão comum assim quanto tem na Ásia. Então, qualquer inflamação das vias biliares pode causar. Então, as pedras nas vias biliares, também colangite esclerosante primária, que é uma doença autoimune das vias biliares, que acontece em pacientes jovens, e as questões de álcool, cigarro, e questões de síndrome metabólica, obesidade e tudo mais. Essas questões que são o pupurri aí da síndrome metabólica, como o senhor citou, passa por elas também uma outra que é a esteatose hepática, a gordura no fígado. Exatamente. Essa também pode contribuir para o surgimento desse câncer? Também. Por quê? Porque é uma inflamação que pode... Crônica, é uma inflamação crônica. Exato, pode eventualmente a esteatose hepática virar esteatohepatite, e a esteatohepatite, o antigo NASH, pode também caminhar para uma cirrose, que é a principal causa atualmente nos países mais do ocidente do câncer de fígado mesmo, câncer primário do fígado, carcinoma hepatocelular. Então, a gordura no fígado é também um fator de inflamação que pode estar relacionado a isso. Mas lembrar que o colangiocarcinoma, mesmo a gente tem essas causas, a maioria, a gente não identifica a causa etiológica daquela doença no paciente mais jovem, principalmente. Exato. Quer somar alguma coisa, Marcelo? Não, acho que é isso. A síndrome metabólica é o desafio do próximo século mesmo, né? Porque nós no cenário do transplante, por exemplo, nós transplantamos nas últimas 2, 3 décadas muitos pacientes com hepatite C, pacientes com cirrose por álcool, né? Hepatite C surgiu a medicação que cura em mais de 90% dos pacientes, então nós estamos transplantando cada vez menos pacientes cirróticos por vírus da hepatite C, mas cada vez mais pacientes com síndrome purimetabólica, que é o que o Pedro sinalizou, pacientes que fazem uma esteatohepatite crônica de longo prazo, lesa o epitélio da célula hepática e da via biliar. Então nós sabemos que hoje isso tem uma relação muito importante, tanto com a cirrose e nos pacientes que desenvolvem cirrose e o carcinoma hepatocelular, ou mesmo uma via direta, de esteatohepatite direto para o hepatocarcinoma. E no cenário de colangiocarcinoma também tem uma série de trabalhos mostrando a correlação entre esteatohepatite e colangiocarcinoma, né? Então, esses pacientes normalmente precisam ser rastreados tanto para hepatocarcinoma como para colangiocarcinoma e mais frequentemente um tumor misto que é o hepatocolangio. Ele tem parte de hepatocarcinoma e parte de colangiocarcinoma. É interessante, não só completar, que hoje a gente fala, uma das frentes da medicina como um todo, né? A gente fala dessa inflamação crônica de baixo grau, né? Que é associada à dieta que a gente tem, estilo de vida, estresse crônico. E isso é uma causa de envelhecimento celular tão significativa quanto o tabagismo, que a gente lutou há tanto tempo, né? E aí hoje, de modo geral, a medicina como um todo, a gente acaba olhando lá no ponto final do diagnóstico do colangio e tratando, mas de forma preventiva também, tentando melhorar a qualidade de vida para tentar reduzir a incidência. Para a gente encerrar, quando o Dr. Marcelo falou que a síndrome metabólica é o desafio aí do próximo século, ou do século presente, talvez, aí tem um ponto importante no contexto de tudo aquilo que vocês trouxeram aqui, de que vocês sedimentaram. A interface, a prerrogativa do próprio evento de vocês entre a oncologia, a gastro e a nutrologia, com o desafio da reeducação alimentar, do controle de peso, de uma vida não tão sedentária e de todos os ajustes que vocês, como médicos, seguramente orientam os pacientes de vocês, mas que nem sempre isso é tangível à maioria das pessoas no dia a dia, não é isso? Sim. Eu acho que se a gente for pegar há 5, 10 anos atrás, não tinha tanta pressão pública
em ser mais saudável como tem agora, né? Acho que todo mundo já vê isso, está muito claro. Então as políticas públicas eu acho que tem um papel fundamental nas pessoas que têm pouco ou nenhum acesso à informação, inclusive. Então a gente vê hoje em dia que tem medidas públicas em escolas, de dietas, entrar com nutrição, que não tinha antigamente. A salsicha já não é algo tão corriqueiro nas escolas. A gente está vendo que está tendo uma mudança e talvez isso seja o grande impacto que a gente vai ver ao redor nos próximos 10, 15 anos em relação aos cânceres em pacientes mais jovens. Por que está esse boom de câncer em paciente mais jovem agora, né? Que está o aumento de incidência de câncer de intestino, colange e outros tumores em pacientes jovens. Porque quando eles eram na infância, eles tinham exposição a agentes tóxicos. E agora com 30 anos eles têm câncer, mas foi porque eles foram expostos na infância. Então essa mudança na base que está acontecendo agora, a gente vai colher esse fruto provavelmente no futuro. Legal, obrigado pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho, pela apresentação de vocês aqui no Sobre esse Onco. E vamos voltar ao assunto, tem muitas dúvidas que vão emergir, a gente vai em algum momento voltar a esse assunto. Obrigado. Obrigado.